Shalom, shalom a todos que vão assistir só essa porção do vídeo. Nós estamos no nosso pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional. Nós somos o Ministério Casa da Glória, Márcia Schoff Maluf aqui. Ufa, ok. Hoje o nosso assunto do culto foi primícias de Reshvan, o 8º mês, e o assunto controverso do dilúvio. Tem muito mais do que isso, mas quando nós fomos para o Museu da Criação, lá nos Estados Unidos, no Kentucky, na parte norte do Kentucky, entre Kentucky e acho que Ohio, nós visitamos o Museu da Criação junto com a Arca de Noé, um modelo da arca em tamanho real, espetacular. Se você tiver a chance de ir aos Estados Unidos, vá visitar esse lugar, simplesmente imperdível para os amantes da palavra e um pouquinho de antropologia, geologia e arqueologia, e todos os logias, aí, todos os estudos que dizem respeito à palavra de Deus, simplesmente espetacular. Eu, pessoalmente, creio que o dilúvio foi global, mundial, e que Deus reformatou toda a superfície da Terra. Não era o que nós conhecemos hoje, era alguma outra coisa. Logo, não tinha Everest. O Everest surgiu do dilúvio, assim como as montanhas, aquelas estruturas lá em Madagascar surgiram também pós-dilúvio, mas bem legal essa coisa do cometa, né? Quem quiser depois assiste e vai pegar os... Não dá, gente, coisa técnica, quando fala tão rápido daquele jeito, não dá para acompanhar, eu não consigo acompanhar, me perdoem, a minha tradução ela é limitada nesse quesito, mas Deus. E então nós estamos em primícias de Reshvan, o 8º mês hebraico, o mês em que Deus está nos dando, num mês que não tem nenhum feriado, nem judaico, nem bíblico, nem nada, e um mês em que, de acordo com a palavra profética que nos foi trazida no culto de hoje, nós estamos esperando Deus nos dar um dia que será o nosso feriado pessoal, particular, algo que Deus vai fazer em nossas vidas, e então fica lá com o seu calendário lunar, desde o primeiro dia do mês de Reshvan até o último dia, esperando Deus te dar algo para celebrar. E eu vou celebrar todos os dias o meu Jesus, glorioso, maravilhoso, lindo. Esse é um mês de Manassés, e em Manassés, quando Manassés nasceu, José disse assim: eu me esqueço da dor do meu passado causada pelos meus irmãos. E hoje talvez você possa trazer à memória algumas coisas que foram pesadas para você e que continuam a ser pesadas para você. E quem sabe não é neste mês que Deus vai fazer você ser curado, que esse peso seja removido de sobre você, para que você possa dizer: está no passado essa rejeição, essa dor, esse acidente, essa memória, esse trauma, eu agora vou celebrar como algo de que Deus me libertou, me curou, me forjou, me restaurou, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja sobre as nossas vidas. Sim, Deus. Nós queremos um novo começo, deixar as coisas que nos impediam, pesavam sobre nós, que fiquem no passado, mas não só que fiquem no passado e nos acompanhem todos os dias com ressentimento, com aquele trauma, não. Que fiquem no passado como uma celebração da restauração, da libertação, da cura, como algo que já não existe mais sobre a minha vida hoje. Amém? Tá caindo para trás sozinho, que não tá travado. Então, é o mês de Manassés, é o 8º mês do ano, o número 8 significa um novo começo, um novo princípio, e então nós estamos começando algo novo. Dentro do meu conhecimento de palavra, eu discordo um pouquinho, né, do que o Robert pega e da questão do ano novo e tudo mais, mas não tem problema, a gente consegue caminhar junto. Nós estamos em tempos em que o povo rompe por uma discordância. Eu tenho algumas discordâncias, mas eu não preciso romper. Eu posso conviver porque o que é de comum acordo é mais importante do que aquilo que é em discordância. E eu acho que nós precisamos aprender com isso,
aprendermos a concordar em discordar e que a unidade do corpo de Cristo, ela está nos absolutos. O absoluto de que Jesus é Deus, Ele é glorioso, maravilhoso, soberano. Jesus, o leão, venceu porque Ele desceu da glória, veio caminhar entre nós, Yeshua, Emanuel, o Salvador, aqui conosco, e Ele morreu naquela cruz, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou dos mortos para nos salvar, e Ele ascendeu aos céus e Ele voltará. Esse é o absoluto que nos une. O resto, a gente concorda em discordar. E eu creio que a partir do fim desse ciclo de festas, nós chegamos à última festa do ciclo, que é no 7º mês, nós começamos agora um período de transição para o início do ano em Aviv. E nessa transição, nós tocamos a trombeta em mês a mês para chegarmos no primeiro mês novamente. E para iniciarmos no início seguinte, no próximo ciclo, a partir de Aviv, que foi o primeiro mês estabelecido por Deus, e então forma-se o ano sabático, forma-se o ano de jubileu, tudo isso a partir desse ciclo. Cada novo ano tem um ciclo do 7º mês ao primeiro mês para recomeçarmos. Mas eu nunca ministrei sobre isso, não tenho slides nem nada, mas um dia ainda o Senhor vai dar esse outro pensamento para andar paralelo com o pensamento que eles têm. E esse é um mês, como nós estamos na década da boca, a década do Pei, é um tempo de nós falarmos e decretarmos. E nós estamos num jejum aí de 21 dias pela nossa nação, em que os apóstolos da coligação apostólica, Conselho Apostólico Brasileiro, esse trem aí, eles estão todos os dias até o dia das eleições orando, e nós como nação estamos orando juntos. Tem gente que está orando lá pelas 11 horas da noite quando eles começam, eu faço na manhã seguinte, ou ouço o áudio e oro com eles na manhã seguinte. Então, assim, a gente cobre mais do que só um horário de intercessão, né? Eu quero recomendar que vocês façam isso também, façam algum tipo de jejum pelo nosso país, e se puder orar em concordância, quando nós oramos em concordância, nós temos maior o que está em nós do que o que está no mundo, e 1 ou 2 ou 3 ou mais reunidos em nome de Jesus, somos muito maiores do que um grande exército das trevas. Então, quanto mais estivermos unidos em concordância, melhor pelo nosso país. Lembrando, também nós estamos trabalhando aí no avivamento do sangue, no avivamento da ceia, e por isso nós estamos ceando todos os dias, ou quase todos os dias. O propósito é que nós possamos cear todos os dias, como indivíduos, como famílias e também como nação. O Brasil precisa dessa injeção do sangue de Jesus correndo em suas veias. Nós somos o veículo para isso acontecer, para gerar essa bênção, porque nós somos o sacerdócio santo e real sobre a nossa nação. Amém? Então, ore o Pai Nosso todos os dias sobre a nossa nação, pedindo para Deus trazer o seu reino sobre nós, e faça a ceia do Senhor todos os dias, por você, por sua família, pela sua nação também, onde quer que você esteja do planeta. É um tempo de alerta pelo juízo e de promessa pela graça. Esse é o mês de Reshvan. O que aconteceu foi que Deus trouxe o alerta, eles entraram na arca em Reshvan e saíram da arca em Reshvan. Sábado nós vamos ter um seminário do Apocalipse, desmistificando o Apocalipse, é um dos favoritos da turma. Nós vamos ter mais do que 3 dessa vez, nós vamos aumentar esse seminário, nós vamos puxar o freio de mão e ministrar um pouquinho mais devagar e dividir em mais ministrações para não perder ninguém pelo caminho. E o seminário que diz respeito a qualquer coisa de escatologia precisa tratar de juízo. Se tratando de juízo, precisamos também tratar do arrependimento. E a palavra que o Chuck trouxe logo no início, em relação à adoração, a chave para nós ganharmos a nossa nação, a chave para o resgate da nossa nação, é a adoração. E essa adoração precisa ser intencional e ela precisa ser diária. Nós precisamos, para quem não tem o hábito de adorar, coloque no seu celular um
despertar ali, um despertador. Coloca o alarme para tocar a cada meia hora, a cada hora. Para mim, isso é muito fácil. Eu passo o dia inteiro, a minha mãe que está comigo, ela sabe. Tinha uma época que ela achava que eu estava achando ruim com ela, né? Acontece às vezes, né? Tem pessoas que têm traumas nessa área, né? Quando alguém começa a cantarolar é porque não quer te ouvir. No meu caso, não é isso. Até que o dia que eu expliquei, mas mãe, esse é o meu chamado, esse é o meu ministério, né? Eu passo o dia inteiro cantarolando, eu passo o dia inteiro na minha cabeça ouvindo algumas coisas que estão acontecendo na sala do trono e eu preciso expressá-las aqui porque eu estou em concordância. Nem sempre eu consigo guardar aquilo para mim. Me lembro lá na Nova Zelândia que pelo tipo de chamado que o Senhor me deu quando eu estive ali, eu também não conseguia parar de orar em línguas. Então eu entrava no carro, eu saía na rua, era línguas o dia inteiro. E as pessoas, algumas pessoas se incomodavam. Eu falava, gente, vocês me perdoem, eu estou orando mais baixinho que eu posso, mas eu não consigo parar de orar em línguas enquanto eu estou aqui, desde que eu desci do avião. Desde que eu entrei no espaço aéreo aqui, eu não consigo parar. E algumas pessoas falavam, mas eu oro em línguas na cabeça. Eu falo, desculpa, eu aprecio muito sua maneira de expressar e que Deus te dá línguas na sua cabeça, eu não consigo. Eu preciso liberar, porque é algo que Deus está liberando sobre a terra. Então, eu preciso liberar. O dia que Ele me mandar orar na cabeça, eu oro na cabeça. Mas Deus está nos chamando para uma adoração intencional. Então, se você não tem esse hábito de estar constantemente liberando o som do céu, coloque no seu despertador. Porque nesta semana, especialmente, nós temos uma chave que o Senhor nos deu. Essa chave é a constante adoração, para que a nossa nação venha a romper. E nós cantamos na adoração. O romper está a caminho, o romper está a caminho. E Deus trouxe outra palavra profética dizendo que está nos chamando para a guerra, e é um chamado constante, é um chamado que é uma guerra constante. Então, se a nossa guerra é travada pela adoração, o Senhor está nos chamando, nos dando um rugido que é constante, a nossa adoração não pode parar, ela vai ter de ser constante. Então, faça o que for necessário para você não se esquecer. Se você não tem o hábito, coloca o papelzinho post-it pela casa toda, adore. Bota lá um simbolinho da música, adore. E adorar não é só cantar, não é só dançar, também é liberar os decretos. Nós podemos adorar com a poesia, nós podemos adorar recitando a Bíblia, nós podemos adorar simplesmente dizendo santo, 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 santo. E se a sua adoração sair em línguas, que ela sai em línguas, já sai adoração, intercessão, tudo junto. O importante é não cessar de adorar. Então, alarme no celular, post-it pela casa toda, lembrete em lugares estratégicos. Se você não tem já esse hábito, coloque e forge o hábito. É um hábito excelente. Você está andando na rua, está louvando e adorando, você está liberando na atmosfera. A atmosfera da adoração da sala do trono. É como se você estivesse trazendo a sala do trono para baixo. Na terra, como no céu. Amém? Então, não deixe de fazer isso. Seja intencional, porque Deus está nos chamando para um ruído constante. E aí alguém disse assim, outra palavra profética, minha guerra vai irromper em ti. Nós somos guerreiros, não tem jeito. Nós nascemos para guerrear, fomos criados para guerrear por meio da adoração. É o DNA de Deus que está em nós. O leão venceu porque ele desceu para guerrear. Nós vencemos porque nós subimos para conseguir a estratégia e descemos para guerrear. A própria glória desceu, Jesus, o próprio Criador, desceu para guerrear. Ele não precisou subir, né? Se bem que ele estava online com o Pai, pelo Espírito Santo o tempo todo. Ele é o nosso maior modelo, assim como ele fez, nós fazemos, em parceria com os dois exércitos, sob o mesmo comandante. Nós somos o exército dos santos e nós guerreamos e trabalhamos junto com o exército das hostes celestiais. São os anjos e nós santos, trabalhando juntos nesses últimos dias para a vinda do Senhor, pela grande colheita. Essa ceia que nós fazemos todo dia é pelo avivamento que o Senhor vai trazer. E esse avivamento é de vidas. Então, nós estamos guerreando não por uma estrutura geopolítica, mas pelas vidas que estão dentro dessa estrutura geopolítica, que dependem dessa estrutura. Por isso, nós estamos guerreando. Amém? Amém. Outra palavra profética, não, continuando aquela. Minha guerra vai irromper em ti e
Deus está levantando o escudo, Deus está renovando o escudo, ou seja, Deus quer nos dar um novo nível de fé. Se nós chegamos para o homem e dizemos para ele, você crê? Nós podemos dizer, eu creio, aumenta a minha fé, Senhor, eu preciso de uma injeção de fé, o meu escudo está pequeno, ele precisa crescer, porque os dardos inflamados virão e não vão atingir nada em mim. Para isso eu preciso crer que Deus é comigo, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e eu vou corresponder com isso. Não é algo que eu só digo da boca para fora, precisa ser uma ação. Sábado nós vamos estudar um texto em Tiago que fala da fé de Abraão. Nós vamos falar sobre o público-alvo do Apocalipse. Quem que são os santos? Quem são as pessoas que recebem o público-alvo do Apocalipse? Gente, será que o Bolsonaro está por aqui? Estou achando que o Bolsonaro está por aqui, gente. Posso falar? Porque tá uma buzinada de... Vamos lá ver? Tá uma buzinada aqui fora, constante, com polícia e moto. Vamos dar uma olhadinha, né? O que está acontecendo aqui? Ó, Deus. Acabou de passar. É uma passeata de todo mundo de rosa. Bombeiros, deve ser alguma coisa pela vida, é isso? Não tem placa, não tem faixa, não tem nada. Depois vocês vão me dizer, porque vai sair na mídia e só eu que não estou sabendo, né? Como disse. Deixa eu aproveitar e falar para você. Deixa eu fechar aqui direito, porque senão esse barulho nos atrapalha. Estava assistindo o Flow, né? Que está passando de novo. Está passando de novo, não. Estava assistindo o... Aqui, Márcia, pega, já faz a propaganda. Hoje eu acordei assistindo a Live da Liberdade com o Neymar. Começou ontem às 5 horas da tarde. Olha, gente, eu coloquei até no meu Facebook, né? Falei, gente, assiste, porque os primeiros 10 minutos já estão maravilhosos. Outubro Rosa, pode ser Outubro Rosa, sim. Porque tava um monte de gente de rosa aí em cima do meu carro de bombeiro. Comecei a assistir a Live da Liberdade. Aí eu postei lá no meu Facebook o link do YouTube e falei, gente, os primeiros 10 minutos, maravilha, porque tá lá o presidente conversando com o Neymar, como se eles estivessem na sala da casa deles, e dá para você ver o caráter da pessoa, dá para você ver a personalidade da pessoa, sem a distorção da mídia, porque a mídia traz o espantalho e a gente quer ver a pessoa real. E aí eu assisti 1 hora e meia, depois ele foi embora, o Tarcísio foi embora, tinha uma reunião acho que aqui em São Paulo, em algum lugar, e eu continuei assistindo 2 horas de programa, não conseguia parar de assistir, porque tá tão bom. E ouvi o Paulo Guedes falando com os outros ministros, o ministro da comunicação, que eu nem não conhecia, o cabeleireiro do Bolsonaro e da primeira-dama, que viajou com eles para não sei aonde, que se auto-intitula bicha louca. E aí eu fiquei pensando, mas, gente, se o povo pudesse enxergar isso, eles não seriam ludibriados pela propaganda do espantalho da mídia. E aí eu falei, vou postar de novo, e daqui a pouquinho eu vou postar de novo, porque esse negócio vai durar 22 horas, é isso? Então começou ontem, vai acabar hoje, sei lá, no fim do dia. Talvez hoje às 5 horas, né, para dar as 24 horas. Mas recomendo, gente, muito bom o bate-papo deles com outros ministros que apareceram lá. Valeu a pena, não foi perda de tempo. Aprendi coisas novas que eu não sabia a respeito do governo e do Paulo Guedes, porque eles estão aí, o Paulo não está lá como ministro, ele está lá como cidadão, né? Então ele falou coisas que normalmente ele não faria num pronunciamento, enfim. Onde eu estava mesmo? A última coisa que eu li do meu caderno aqui, eu não sei em que parte do pensamento eu estava mais. Será que alguém escreveu? Alguém se lembra? Tentando enxergar o meu computador, para ver se alguém escreve alguma coisa.
Não, porque começou muita buzinada, a gente estava me distraindo, eu nem lembro mais onde eu estava. Eu estava falando, já lembrei, de Tiago, né? Que Tiago, eu estava falando do público-alvo do Apocalipse, que a gente vai estudar no sábado, e algo que está em Tiago que fala sobre filhos, porque a gente vai falar para quem que é o Apocalipse, é para santos, é para guerreiros, é para apóstolos, é para profetas, é para crente, é para discípulo, é para o povo de Deus, né? E aí que existe essa conversa, não, o Apocalipse não é para servo, é para amigo, é para filho. Então, os servos mencionados, os santos mencionados no Apocalipse são só aqueles da tribulação, não são os outros, porque os outros vão subir. Tarará. Então, é uma distorção da palavra usada por uma certa teologia para provar o seu ponto, e eu vou ter que desprovar esse ponto para poder seguir com o nosso estudo do Apocalipse. Mas me chamou algo que diz em Tiago a respeito de Abraão, que diz respeito à nossa intencionalidade. Abraão, ele foi a sua fé, ele é o pai da fé, e a sua fé foi imputada a ele por justiça. Por quê? Só porque ele acreditou? Não, porque ele fez o que ele acreditou. Então, ele ouviu Deus. Deus falou para ele de uma promessa de gerações e gerações, de uma grande descendência. Ouvindo Deus, ele teve de falar, bem, eu vou ter que, né, ter um filho, a minha esposa vai ter que engravidar, como é que isso vai acontecer? Ele errou a primeira tentativa dele, e aí Deus falou para ele, você não entendeu nada, Abraão, é sobrenatural o que eu vou fazer, e a descendência vem da Sara. Um negocinho aqui. E a descendência vem da Sara. Ok. Aí veio o bebê, veio o Isaac maravilhoso, lindo. Isaac cresce, fica maior do que seu pai, se torna um baita homem. E Deus pede o Isaac para Abraão. A fé de Abraão não estava só no filho ter nascido. Não, nessa parte ele falhou no teste. Ele não acreditou, ele foi tentar outro caminho. Mas quando veio, o que foi imputado para a justiça de Abraão foi que quando veio o filho da promessa, Deus pediu para sacrificar o filho da promessa. E a justiça foi imputada a Abraão porque a sua fé se tornou em obras. E essa obra foi a obediência. A nossa obra é uma obediência que vem da fé. É a fé que produz obras, é a obediência em ação. Anota aí. A fé que produz obras é a obediência em ação. Abraão ouviu, acreditou, obedeceu. Isso lhe foi imputado por justiça. Nós vamos ter de obedecer, ouvir, obedecer. Então, a nossa fé se tornando em obras pela obediência em ação, isso nos será imputado por justiça. Esse foi o segredo que eu aprendi nesta semana. E nós, nessa batalha pela nossa nação, nos últimos dias, vamos ter de exercitar essa fé em obras pela obediência. O Senhor deu uma instrução para o corpo de Cristo global, não é Brasil, não é Estados Unidos, é para o corpo de Cristo global, pelo avivamento dos últimos dias, para a colheita dos últimos dias. Ele trouxe por meio de vários profetas. Agora, cada um de nós precisa ir buscar ao Senhor e dizer, Senhor, eu entro nessa instrução, essa instrução é para mim também. Se o Senhor disser que sim, seja obediente, porque aí você está colocando a sua fé, produzindo obras na obediência, em ação, que vai gerar algo nas dimensões do Espírito para a nossa nação e para as nações da terra. É uma colheita que precisa de trabalhadores obedientes, trabalhadores cheios do Espírito Santo que conseguem ouvir o Espírito Santo de Deus. E o Senhor disse ainda que ele estava renovando a nossa fé, nós estávamos falando de fé, essa fé será renovada para que os dardos inflamados do inimigo venham a cair por terra sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. Agora, se os dardos continuarem te atingindo, você vai voltar para o Senhor e vai perguntar, Deus, por que esses dardos estão me atingindo ainda? Qual é a brecha que está aberta na armadura? Porque o Senhor me deu um master escudo e eu continuo tomando chumbo.
Onde estão as minhas brechas? Onde está a mudança que precisa acontecer na minha mentalidade para que essas brechas sejam fechadas? E a gente vai voltar numa outra palavra profética que vai falar algo sobre isso também, que foi importantíssimo. Mas a palavra seguinte veio: poços desentulhados serão, os poços entulhados serão desentulhados e serão recuperados. Esses poços vão voltar a brotar água. Nós, ao desentulharmos os poços, vamos beber dessas águas, seremos fortalecidos para cavar novos poços. Amém? Nós vamos cavar novos poços em nome de Jesus. Então, nós já declaramos em nome de Jesus: mostra-nos os poços. Poços do Brasil sejam desentulhados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ao encontrarmos esses poços recuperados, Senhor, dá-nos de beber desses poços de outros avivamentos, poços de bênçãos que foram cavados no passado, poços de decretos de glória, de bênção, de plenitude que estão aí, e nós beberemos, Senhor, nós cavaremos novos poços e encheremos esta terra toda de poços de águas vivas para a população desta nação beber, e que ao bebermos desses poços, os nossos olhos sejam abertos, que os olhos do povo sejam abertos e o engano seja recolhido, que o véu do engano seja recolhido, seja destruído, queimado pelo fogo consumidor de Deus, para que nós possamos ter olhos que enxergam a realidade, a verdade das pessoas, a mídia real, a verdade dos fatos que estão acontecendo em nossa nação, que os nossos ouvidos sejam abertos, despoluídos em nome de Jesus, para ouvir qual é a sua opinião sobre cada um dos nossos governantes e de candidatos e de pessoas, de familiares e todas as pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Ela viu, uma das ministras de louvor, ela viu, além dos, quando ela falou a palavra do poço, ela tinha visto um concreto enorme. O entulho do poço não era só lixo, era concreto. E cada vez que passava uma bailarina lá, que eles estavam cantando a canção, pelo louvor, ou seja, pela adoração, vinha um racho, vinha outra macetada, vinha outra marretada, vinha outro ratatatata, e aí, de repente, pá, os poços foram abertos, e aquele concreto todo foi destruído. Adoração constante, adoração constante, adoração constante, em nome de Jesus, amém? E outra palavra veio, então, dizendo que devoradores do dragão estão se levantando. Devoradores do dragão estão se levantando. Nós vimos aquele vídeo, né, com a porta, que Deus estava nos dando uma porta, e que o inimigo se colocaria naquela porta para devorar aquilo que viria a nascer. E nós vimos a bailarina, a guerreira chegando, e ela permitindo, dentro do seu trauma, dentro daquilo que o inimigo estava prometendo, ela foi enganada, houve um engano, e ela se permitiu ser presa, e aí o inimigo fez dela como uma marionete, né? E o inimigo pegava e ela ia de acordo com o movimento do inimigo. Nós temos áreas das nossas vidas que estão aprisionadas porque nós permitimos que elas estejam aprisionadas. E o Senhor trouxe uma palavra por meio do Chuck depois disso, dizendo que Deus está nos trazendo, por meio daquele outro rapaz também, Deus está nos dando uma escolha. E nós vamos escolher se vamos continuar amarrados e não queremos perder aquilo, porque aquilo nos traz um consolo, nós nos movemos naquilo há tantos e tantos anos, décadas, que nos é um consolo, nós vamos ter de escolher. E o Senhor disse, esse é o tempo de escolher, é o fim da carne. Ou a carne vai continuar batalhando com a carne e ela vai ser derrotada constantemente, porque não tem como vencer pela carne, ou a gente vai ter que tomar essa decisão de reconhecer esse problema, de deixar o Senhor vir e mostrar, e percebam que foi ela que tirou. Foi a própria pessoa, nós é que tiramos o laço, que nós reconhecemos e nos arrependemos quando nós fazemos isso. O laço cai. Então, essa é a nossa escolha. Essa semana, além da adoração constante, nós vamos ter de escolher se vamos continuar batalhando pela carne
ou se vamos agora entrar num novo tempo de deixar Deus refazer, mudar essa mentalidade antiga. Nós temos a oportunidade de escolher, e nós não podemos ficar olhando para o inimigo que está à porta, querendo devorar o que Deus quer nos dar, esse novo momento, essa nova autoridade. Nós precisamos olhar para ele. Aí Jesus entra em cena, né? E Jesus entra em cena e ela olha para Jesus. Ela já não deixa. E na presença de Jesus, o inimigo não está. A não ser que seja na hora da batalha, que Jesus vem conosco, e que o inimigo olha para Jesus e já corre, né? E então, o que aconteceu ali? Ela teve de abrir mão dos movimentos que vinham, daqueles dons que vinham, que estavam presos ao passado e ao inimigo, e ela teve de voltar para Jesus e receber a nova arma, a arma que Jesus tinha para agora. E ela teve de passar tempo com Jesus, aprendendo os novos movimentos para usar aquela arma, para então ir lutar contra o inimigo que estava à porta, se fosse necessário. O que vamos fazer então? Nós seremos os libertos que passarão a libertar, ou nós passaremos a ser os que estão ainda em cadeias e queremos pensar que estamos libertos? Eu costumo dizer assim, quando nós ministramos a respeito do plano da redenção, que nós saímos do Egito, passamos pelo mar, chegamos no Sinai, depois nós atravessamos o Jordão e entramos na terra. Costumo dizer que estar no Egito não é um problema, não é vergonha. Quando nós reconhecemos que estamos no Egito, é bom, porque eu reconheço onde estou e eu sei qual é o próximo passo. Eu vou sair do Egito, vou andar até o Mar Vermelho. Agora, vergonha, sim, é você achar que já está na Terra Prometida quando nem saiu do Egito. Achar que está no Sinai quando não atravessou o mar ainda. Isso é um problema, porque aí nós estamos vivendo no engodo, nós estamos vivendo no engano, nós estamos sendo marionetes na mão do inimigo e não sabemos. Agora, quando nossos olhos são abertos e nós vemos onde estamos, aí sim, nós podemos fazer algo a respeito. Sei onde estou, sei qual é o problema, eu reconheço o problema e agora posso me arrepender. Me arrependendo, eu já faço a guinada, deixo o problema para trás e começo a andar com Jesus. Ele vai fazer o processo de salvação, o processo de santificação, para reformar o meu entendimento, me ensinar a arte daquele desígnio que Deus tinha para mim, que foi corrompido no passado, e que quando nós viemos para Cristo muitas vezes continua ali, corrompido. A gente não sabe que está corrompido, a gente acha que está ótimo, joia, maravilhoso, quando não está. Quando Deus nos mostra, a gente precisa passar por esse processo para usar de fato. E aí o escudo está restaurado, a arma está pronta, as setas vão cair por terra, elas não têm mais brecha para te achar, para te atingir. E assim nós vamos de glória em glória, em glória em glória, de fé em fé em fé em fé, de força em força em força em força, de vitória em vitória em vitória em vitória, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, Senhor, nós te pedimos, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e ver o que é que precisa ficar para trás, o que é, onde está o engano do inimigo, o que é esse negócio que o Chuck falou que precisa ter o fim da carne. Nós queremos escolher batalhar contigo, não batalhar na carne. Nós não queremos mais ser um escudo todo furado, nós queremos ser um escudo são, forjado por ti, nas fornalhas do fogo consumidor. Tudo que tem de palha, de feno, de madeira, tudo que tem de perecível e corruptível em nós, traz a luz, Senhor, para que seja queimado nessa fornalha em nome de Jesus. Forja os metais preciosos em nós, a integridade dos teus dons, do teu chamado. Traz à tona, Senhor, os libertos que serão libertadores. Traz à tona, Senhor, aquilo que ainda nos prende, que precisa ser solto. Nós vamos, em cooperação contigo, Espírito Santo, identificar essas coisas das trevas e nós vamos soltar. Nós vamos ser livres por ti. E nós somos ensináveis, então nós vamos ser recuperados como aqueles poços, seremos recuperados para que rios de águas vivas fluam do nosso interior, água pura, 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 água do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Essas águas fluam para que a terra seja regada e as sementes possam florescer
e nós venhamos a ser esses trabalhadores da seara, os que plantaram, os que regaram, os que vão colher, qualquer que seja o momento que o Senhor tem para nós. Treina-nos, adestra nossas mãos para a batalha. Adestra nossas mãos para a batalha. Nós já não queremos lutar sozinhos, nós queremos lutar com o leão. Lutando sozinhos, o inimigo luta contra nós. Lutando com o leão, o inimigo luta contra o leão. E aí ele sempre se levanta para cair. Sempre. Não tem para ninguém. Quando o leão está na parada, o inimigo não pode vencer. É absolutamente impossível o leão vencer. E de acordo com a última palavra, que foi a mensagem da Lisa, falando para o Chuck, acabou a luz aqui e eu não consigo abrir a porta. Olha que estreito isso, né? Para nós que estudamos o Apocalipse, a energia faz tudo. Eles querem que a gente tenha carro elétrico também. A gente não, se acabar a energia, a gente não liga o computador, não lê o livro que está no computador, não ouve o louvor que está no computador, não conversa com ninguém, porque não consegue carregar o celular, não consegue nem sair de casa. Se tiver energia no carro, não sai de casa, porque a porta da garagem não abre. Tudo é movido a energia elétrica. Se não for um gerador, e aí o gerador acaba também o seu combustível, pronto, acabou. Pense nisso, você que estuda escatologia, está se preparando para os fins dos tempos. O que o Espírito Santo está te falando para você se preparar nesse quesito também. Mas a palavra foi transformada em algo profético para nós. O Senhor está, Ele nos dará o escape. Ela não conseguiu escapar, entre aspas, ela não conseguiu sair de casa, fugir da casa dela para chegar na igreja. Deus está nos dando a fuga, o escape. Nós vamos chegar. O Senhor vai lidar com aquilo que está impedindo. Ele vai te mostrar. Lide, trate, responda, corresponda ao Senhor. Não se deixe permanecer aprisionado. Deus quer te usar para libertar muitas vidas. Então, deixe Deus trabalhar essa libertação em nós. O Senhor vai nos dar um escape. Ele nos fará chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. E se nós estamos vivendo em dias como os dias de Noé, nós precisamos ter um discernimento para que a graça nos encontre. O texto em hebraico, ele não nós olhamos e falamos, Noé tinha algo nele, e então a graça, ele encontrou graça diante do Senhor. Não, ele estava dentro daquele bolo. Deus resolveu procurar um que tivesse menos mal, porque a nossa justiça ela não vem de nós mesmos, vem dele, né? Então, em algo, Noé correspondia com o Senhor. Em algo, Noé ouvia e tinha um relacionamento com o Senhor. Mas foi a graça de Deus que achou Noé. Não foi Noé que, plim, né? Eu sou bom, eu sou o melhor. Não. Pela sua humildade, por corresponder com Deus, naquilo que o Espírito Santo falava com ele, a graça de Deus o achou e o escolheu. Deus nos escolhe, não pela nossa própria justiça, mas pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Deus, eis-nos aqui. Nós temos muito pouco de justiça de fato para te oferecer, mas nós te queremos, nós te amamos, nós temos um coração que é inclinado para ti. Nós queremos passar mais tempo contigo, nós não queremos mais ser uma marionete do inimigo, nós queremos a libertação, porque nós vemos uma grande multidão e nós queremos que essa nossa obediência em ação se torne fé em obras, torne a nossa fé em obras. E então essa justiça será imputada para nós, mas Deus, não é porque nós queremos ser grande coisa, é porque nós amamos as vidas como o Senhor ama as vidas. Nós amamos a nossa família como o Senhor ama a nossa família. Nós amamos os nossos amigos como o Senhor ama nossos amigos. O Senhor ama, nós queremos amar os nossos colegas como o Senhor ama nossos colegas. Ajuda-nos a ter esse amor pelas vidas. Ajuda-nos a sermos guiados por Ti. Ajuda-nos a ansiar por uma nação justa dentro dos Teus padrões de justiça, não dos nossos, da nossa carne. Ajuda-nos a escolher esta batalha contigo, ao teu lado, pelos teus meios, pelos teus modos, pelo seu protocolo, e não a batalha na carne, no racional. Nós não precisamos, Deus, nós queremos que essa nossa fé, ela seja no sobrenatural de Deus, que nós possamos ler as coisas na Bíblia e
crermos simplesmente porque o Senhor disse, não porque nós conseguimos provar. A ciência vai acabar provando tudo que está na Bíblia, mas nós queremos nos mover pela fé do sobrenatural, daquilo que é impossível. Porque se Deus pode formar tudo do nada, formar tudo de si mesmo, sem que houvesse nada visível, então Deus pode fazer coisas que nós nem podemos pensar ou imaginar. O Senhor pode fazer muito mais e muito além do que a minha pequena imaginação pode concatenar. E para receber este poder que vem do alto, essa sabedoria que vem do alto, esse discernimento que vem do alto, esses dons espirituais para sinais, milagres e maravilhas, para a colheita dos últimos dias, nós precisamos do teu sangue e do teu corpo. O Senhor rasgou o seu corpo. E ao rasgar este véu do seu corpo, o Senhor abriu uma porta para a sala do trono. Uma porta que agora nós podemos acessar pelo rasgar do teu corpo, pelo rasgar do véu. O santo lugar, os teus santos, o sacerdócio santo e real agora pode acessar a arca da aliança. Nós agora podemos ter acesso à presença de Deus sobre o propiciatório, a tampa, o assento da arca, o trono do próprio Deus. Ah, Deus, quanto amor, quanta misericórdia o Senhor teve para rasgar aquele véu, para rasgar o seu próprio corpo, por amor a nós, teus filhos que o Senhor criou, filhos perdidos, pródigos. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe de volta para o lar e nos deu acesso novamente à árvore da vida. Te agradecemos e comemos de ti, deste teu corpo partido, moído, quebrado, rasgado pelas nossas transgressões, pelas iniquidades desde Adão, pelos nossos pecados de ontem, de hoje, desde sempre. E nós bebemos, Senhor, do teu sangue, porque a vida está no sangue, a vida de Deus está no teu sangue, Jesus. Esse é o sangue do leão, que desceu e se tornou Emanuel, Yeshua. Foi atado naquela cruz como Isaac foi atado ao altar. A sombra se tornando realidade na vida do nosso amado. E nosso esposo derramou da sua vitalidade, do seu vigor, da sua vida sobre aquela terra. Terra da onde nós fomos formados. E ele santifica toda a massa da onde foi formada a humanidade. Ele santifica todo este planeta com as gotas do seu sangue que foi derramado ali. A água que jorrou quando ele foi perfurado com aquela lança caiu sobre aquela terra e nos santificou, nos purificou, nos lavou. Nós somos lavados, nascidos de novo da água, do Espírito, do sangue do nosso amado. Nós bebemos desta vida, a vida eterna e abundante que o Senhor nos deu. Comemos e bebemos de ti em memória da tua obra, em memória da tua redenção para conosco, para com o nosso planeta. Nós aguardamos, Senhor, ainda o batismo de fogo. Ah, Deus, não será algo lindo, nem fácil, Deus. Nós tivemos perdão porque nós achamos que o batismo de fogo é algo simples e fofo, quando na verdade é algo que será muito duro, muito doloroso, mas nós dizemos sim. Deus, nós não queremos mais todo esse pecado, essa manipulação do inimigo, usando nossos dons, corrompendo nossos dons. Nós não queremos isso. Nós queremos um corpo forte, saudável, poderoso, cheio da tua glória, cheio da tua fortaleza, sendo refúgio para muitas vidas. O Brasil, Senhor,
depende de ti, nós nos rendemos a ti como nação. Faz a tua vontade em nossas vidas. Faz a tua vontade nesta nação. Santificado seja o nome de Yeshua Emanuel. Yeshua, o leão de Judá. O leão que se tornou o cordeiro e, portanto, venceu. Nós comemos pela vitória do leão. Haja vida nesta nação. Haja vida eterna nesta nação ovelha. Nação ovelha. Nós declaramos sobre o Brasil as nação ovelha. Brasil, as nação ovelha. O Brasil, os brasileiros de todas as cores, de todos os povos, de todas as etnias que estão aqui neste Brasil. Hoje eu aprendi que tem mais japonês no Brasil do que no Japão. Deus, nós somos uma mistura, como aquela grande multidão de Apocalipse 7, que sai da grande tribulação. Nós somos essa mistura de povos lindo que está diante do trono. Nós comemos pela redenção, porque o teu corpo foi partido para que cada brasileiro pudesse acessar a sala do trono. Nós comemos pela salvação do Brasil. Seja feita a tua vontade no Brasil, como no céu. Haja arrependimento. Haja arrependimento. Haja perdão e arrependimento no Brasil. Nós perdoamos como somos perdoados. Dá-nos o pão de cada dia, todos os dias, cada brasileiro, Senhor, possa se lembrar do que o Senhor fez naquela cruz. E não nos deixa cair em tentações, Deus. Não deixa cada brasileiro cair na tentação do engodo. Não deixa, Senhor, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Nós comemos por essa libertação, por esse livramento. Pois teu é o reino, teu é o poder. Tu é a glória para todo sempre, em nós e nossa nação. Eu te abençoo nesta semana. Seja uma semana de glória na sala do trono, com a sua adoração intencional. Seja uma semana de libertação. Soltando tudo que ainda nos aprisiona. Tudo que o inimigo ainda pode mover em nós e enganar em nós. Seja uma semana de sermos os libertos que serão libertadores. Se você já é libertador hoje, então imagina quando você for totalmente liberto, né? Márcia, você precisa ser liberta. Nós precisamos ser libertos. Amém? Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vai, liberta. Vai, liberta. Vai ser um adorador intencional. Sobe a novos níveis. Nesta semana, novos patamares e dimensões do reino que você ainda não conhece, que nós ainda não conhecemos. Desce com estratégias e decretos, sendo liberados diariamente na adoração e na intercessão em nossa nação. Amém. Amém e amém. Shalom, shalom. Bom almoço a todos. Até sábado, no seminário Desmistificando o Apocalipse. E até depois domingo. Dia das eleições, já é eleições semana que vem? Reta final. E vamos que vamos. Avante, Brasil. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai e no poder do Espírito Santo. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom.